Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje para falarmos sobre mais um tema do Sistema Tributário Nacional. Quero conversar com vocês hoje a respeito das contribuições, a última espécie tributária, algo que a gente ainda não viu a fundo, e quero trazer também alguns temas complementares para a prática profissional. Quero trazer para vocês aqui como fazer algumas propostas para atuação profissional, como também desenvolver a nossa procuração, e aí quem está ainda começando a atuar na prática vai ter maior familiaridade com esses assuntos. Bora lá começar os nossos bate-papos aqui, trazendo para vocês algumas implicações relacionadas às contribuições. A gente só não pode perder de vista, nesse início de bate-papo, que em que pese estarmos no online, podemos interagir, devemos interagir bastante, e no nosso material você tem acesso às nossas redes sociais e também o nosso e-mail. Fiquem sempre à vontade em me contatar. Bora lá, vamos falar sobre contribuições? É o seguinte, pessoal, as contribuições estão previstas lá no artigo 149 da Constituição, dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional. Já vimos o 148 relativo aos empréstimos compulsórios, já falávamos sobre o 145 sobre as taxas, contribuições de melhoria e os impostos. Agora nos resta o 149 da Constituição. Assim como os empréstimos compulsórios, as contribuições são também tributos finalísticos, ou seja, o que importa não é necessariamente seu fato gerador, a sua denominação, mas sim a destinação de suas receitas. Seguindo a regrinha do princípio da legalidade, dado que são tributos, nós vamos ter as contribuições instituídas normalmente por meio de lei ordinária, assim como as demais espécies tributárias, salvo os empréstimos compulsórios, como vocês sabem. Porém, nós temos uma hipótese lá no artigo 195 da Constituição, que diz que a União pode criar outras contribuições previdenciárias para a Seguridade Social, para o custeio da Seguridade Social. E essas outras contribuições previdenciárias, estas sim, chamadas pela doutrina de contribuições residuais, essas dependerão de lei complementar. Ainda uma regrinha a respeito das contribuições e os princípios tributários, que vale aqui a gente destacar, diz respeito à CID Combustíveis, que vira e mexe, ela está aí nos noticiários, nas discussões, porque vira e mexe a gente se depara com aumentos substanciais dos combustíveis no Brasil. Então, a CID Combustíveis sempre vem em volta nos debates aí em torno dos preços. A CID Combustível é uma exceção à regrinha da legalidade tributária, mas é uma exceção, digamos assim, diferenciada. Não é igual às outras exceções extrafiscais que nós temos para o princípio da legalidade, que permitem lá que suas alíquotas sejam majoradas ou reduzidas por decreto. No caso da CID Combustíveis, igual o que acontecia com o ICMS Combustíveis, que não é o caso agora, elas podem ter suas alíquotas reduzidas ou restabelecidas por decreto. O que isso quer dizer? Que elas tinham um patamar base, elas foram reduzidas e o Poder Público Federal pode voltar à alíquota de onde ela partiu, jamais para cima daquele patamar, porque senão é aumento e aumento depende de lei. O Poder Público só pode, por decreto, baixar ou voltar no patamar inicial, que é reestabelecer por decreto. Com relação à anterioridade anual, essa redução ou reestabelecimento é considerado uma exceção. Vai respeitar apenas a anterioridade nonagesimal, vai respeitar apenas os 90 dias. Existe uma previsão contida lá no artigo 195 da Constituição Federal de que, no caso das contribuições para a Seguridade Social, deve sempre se aguardar um prazo de 90 dias para início da eficácia da norma que as instituiu ou majorou. Há uma discussão doutrinária interessante aqui sobre o ponto de vista da nomenclatura. Essa anterioridade, a meu ver, não é uma anterioridade nonagesimal. Eu lhe explico por quê. A anterioridade nonagesimal foi criada, foi incluída no texto constitucional no início dos anos 2000. Até lá, ou seja, final dos anos 80, anos 90, ninguém falava em anterioridade nonagesimal porque ela não existia, não tinha esse nominho ainda. Então nós não podemos dizer que aquele prazo de 90 dias contido lá no 195 desde 1988
pode ser chamada de anterioridade nonagesimal das contribuições. Não me parece que tecnicamente seja a melhor denominação. Me parece aqui que é um prazo especial de anterioridade. É um prazo de 90 dias, especial para a Seguridade Social. Mas, ô Rafa, não é o mesmo prazo da anterioridade do nonagesimal? É, mas como eu disse, a nonagesimal veio depois com esse nominho. Se não existia esse nominho até então, a gente vai chamar esse prazo para contribuição da Seguridade Social como um prazo especial de anterioridade. As contribuições são tributos destinados ao financiamento de gastos específicos, até por isso a gente pode dizer que é um tributo finalístico. E as contribuições, elas sobrevêm em um contexto de intervenção estatal na economia. Pois é, vai intervir aí em setores específicos, regulando esses setores. A contribuição tem esse caráter intervencionista do Estado, até para auxiliar na regulação e também para angariar recursos para determinadas atividades. Elas são consideradas parafiscais e até por isso, em algumas obras, nós vamos estudar as contribuições dentro de um capítulo chamado Contribuições Parafiscais. Elas são parafiscais porque a sua atuação está ao lado do fiscal, anda paralelamente com o Estado. E normalmente essas contribuições são cobradas por outros entes que não especificamente a União. Então, é uma atuação quase estatal, próxima do Estado, parafiscal. A gente conhece essa nomenclatura no direito tributário também como capacidade tributária ativa, né? Se transfere o poder de cobrar e fiscalizar esse tributo para um outro ente. Uns chamam as contribuições de parafiscais, outras de especiais, outras de sociais. Eu particularmente prefiro chamá-las todas de contribuições e dividir essas contribuições em alguns grupinhos. Essa compreensão segue a orientação do Supremo Tribunal Federal, então por isso é a forma como eu lhes estou apresentando. Se a gente seguir essa orientação do Supremo, nós temos aí 3 grupinhos de contribuições. Primeiro grupinho, das contribuições sociais. Então, chamar todas as contribuições sociais é um equívoco, né? Porque apenas um grupinho dessas contribuições é o grupinho das sociais. Além dessas, nós temos as de intervenção no domínio econômico e também as de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São 3 grupinhos, portanto, que não se confundem. Quando falamos especificamente das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, nós temos que diferenciar aqui o que são categorias profissionais e o que são categorias econômicas. As categorias profissionais são aquelas dos trabalhadores, ao passo que as econômicas são dos empregadores. 2 exemplos interessantíssimos aqui que nós temos são as contribuições anuidade. Quem é médico paga CRM, quem é engenheiro agrônomo paga CREA, quem é contador paga CRC. Aí muita gente fala, OAB, advogado paga OAB. Mas a OAB não tem esse caráter tributário. Foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal com caráter sui generis, tá? Então não se aplica as regrinhas do direito tributário, tá? Com relação à contribuição sindical, eu sei que há todo debate em torno da legislação trabalhista, mas a contribuição sindical foi criada como um tributo. A reforma trabalhista tirou ali a compulsoriedade do pagamento da contribuição sindical e aí, na minha opinião, no meu livro, eu trago esse ponto de vista. Essa contribuição perdeu seu caráter tributário por isso, porque toda obrigação tributária tem compulsoriedade, né? Você não tem como fugir dessa relação tributária. Contudo, hoje, depois do julgamento do Supremo, volta esse caráter compulsório e, nesse sentido, essa contribuição sindical é, hoje, atualmente. Claro que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas hoje é uma contribuição tributária, tá? Porque tem essa natureza compulsória, não tem jeito. E ela está relacionada a um dia de trabalho pago aí por quem é CLT, uma vez ao ano. Essa contribuição, inclusive, tem o seu regulamento lá no 580 da CLT, né, gente? Essa contribuição, claro, ela não se confunde com a contribuição confederativa. E essa contribuição confederativa não tem caráter nenhum tributário, tá? Se você quiser aprofundar um pouquinho mais
a análise desse dispositivo, né, dessa obrigação, é a súmula 666 do Supremo Tribunal Federal e o precedente normativo 119 do TST. Característica de não obrigatoriedade é apenas para quem é filiado lá da Confederação. Muito bem. E as contribuições de intervenção no domínio econômico? Aqui o próprio nome diz, né? Intervenção direta do Estado no domínio econômico. Hoje nós temos duas CIDs. Está se falando no Congresso, vocês sabem que eu adoro direito ambiental, está se falando no Congresso em se criar uma CID relacionada a carbono. Ainda estou estudando o assunto, mas eu tendo a não gostar, tendo a ser contra, tá? Eu não gosto realmente de aumento da carga tributária, acho que no Brasil a gente já tem um cenário tributário muito complexo, muito alto, e quando a gente fala em tributação ambiental, já disse a vocês, e a gente vai ter oportunidade ainda, né, de falar sobre isso em uma outra oportunidade, seja no curso, seja nas redes sociais. Para mim, tributo não se confunde com sanção, de acordo com o artigo 3º, e nesse sentido não se pode aumentar a arrecadação tributária justificando-a em alguma questão ambiental. Tá? É um despropósito e uma ilegalidade, mas cenas para os próximos capítulos também. Nós temos duas grandes contribuições de intervenção no domínio econômico hoje. Nós temos a CID Combustíveis, que tem até caráter tributário, né? O dinheiro que é arrecadado, caráter ambiental, perdão, o dinheiro que é arrecadado pela CID Combustível é utilizado para pesquisas do meio ambiente, né? Como ela é cobrada aí de um setor que é notadamente poluente, o setor ele paga esse valor que é destinado a pesquisas de projetos ambientais, e temos também a CID Royalties, que é cobrada para um programa de estímulo à interação universidade-empresa, aqui voltado ali recursos para o desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento do conhecimento na área de tecnologia. São as duas espécies de CID que nós temos vigentes hoje em nosso direito tributário. E o terceiro grupinho de contribuições, para além das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, das CIDs, nós temos as contribuições sociais. Talvez as que mais demandarão a atuação profissional de vocês. Talvez as que mais vão trazer dor de cabeça aí para vocês desenvolverem estudos, análise e tudo mais. Nós temos nas contribuições sociais 3 subgrupos, tá? E aqui as contribuições gerais, que são destinadas especificamente à seguridade, as contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais. Vamos trabalhar cada um desses grupinhos aqui. Dentro das contribuições sociais gerais, temos contribuição ao salário e educação, que visa financiar como adicional o ensino fundamental público, como prestação subsidiária da empresa ao dever do Estado em manter o ensino primário para os seus empregados. Então aqui a empresa paga esse valor para custear o ensino dos seus empregados. É como se estivesse ali auxiliando o poder público no oferecimento do ensino para todas aquelas pessoas. Há alguns cases interessantes aqui de grandes empresas que estruturaram escolas e creches próprias para os seus funcionários e com isso pediram aí o abatimento ou a não incidência da contribuição ao salário e educação. Temos também as contribuições destinadas ao Sistema S, que são cobradas também das entidades privadas, para Senai, para custear Senai, SESI, SESC, SEBRAE, SENAC. Aí vai depender do setor que essa empresa atua, tá? Setor comercial vai arrecadar valores para o SENAC, industrial para o SESI e assim sucessivamente. E as contribuições social previdenciárias, que aí tem relação direta com o orçamento da Seguridade Social. Nós sabemos que a Seguridade Social segue ali o princípio da solidariedade, de modo que todo mundo, caráter universal, deve arrecadar valores para a Seguridade. Ela tem ali 4 fontes de custeio conhecidas. As contribuições social previdenciárias serão pagas pelos empregados, pelos empregadores, pelas receitas decorrentes de importação e também pelos concursos de prognóstico.
que são as loterias. E aí, no momento que a gente está debatendo no Congresso Nacional, debatendo na sociedade como um todo, com a chegada dessas casas de aposta aí, especialmente para os esportes, a gente também tem que pensar no impacto que isso pode trazer para a arrecadação, para a Seguridade Social, né? É uma externalidade positiva a vinda desse setor com relação à Seguridade. Tem outras externalidades negativas, e aí é saber sobrepesar esses pontos para que verifique se é o caso de regulação ou não, né, dessas atividades no Brasil. 2 destaques importantes com relação às contribuições social-previdenciárias. Artigo 149, parágrafo 1º, prevê contribuições social-previdenciárias estaduais e municipais a serem exigidas dos servidores públicos estaduais estatutários ou municipais estatutários para o custeio do regime próprio de previdência social. Então, se você aí tem um cliente ou se você é um funcionário público estadual ou municipal, saiba que a contribuição previdenciária é paga para o Estado. Se você é municipal, é paga para o município. Por mais que a contribuição ela seja um tributo cobrado pela União, para esses casos teremos ali a cobrança e custeio direto para os estados e para os municípios. Artigo 195, parágrafo 7º, prevê uma hipótese de imunidade específica. Estão lembrados disso? Imunidades gerais são aquelas listadas no 150 e 106º. As imunidades específicas estão ao longo aí do texto constitucional, e o artigo 195, parágrafo 7º, prevê imunidade para entidades beneficentes de assistência social com relação às contribuições social previdenciárias. As imunidades específicas, diferentemente das imunidades gerais, podem estar relacionadas a todas as espécies tributárias, né? As imunidades gerais só se relacionam com os impostos. Já disse a vocês que há 4 fontes de custeio que pagam essas contribuições social-previdenciárias para a Seguridade Social, e os exemplos que temos de contribuições social-previdenciárias são a contribuição social patronal sobre folha de pagamentos, a contribuição do PIS/PASEP, a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Aqui, gente, de verdade, vocês terão, com certeza, muitas demandas no escritório de vocês relacionadas a essas contribuições sociais previdenciárias, especialmente quem for trabalhar com setores industriais, tá? Contribuição social patronal sobre folha de pagamento vai custear o regime geral da Previdência Social e incide sempre sobre a folha de salário. Já a PIS/PASEP são destinadas ao financiamento do seguro-desemprego e abono salarial. Incide sobre folhas de pagamento ou sobre faturamento mensal. A CSLL destina-se ao financiamento da Seguridade Social e tem como base de cálculo o lucro. São sempre cobradas de pessoas jurídicas. A COFINS, que substituiu o antigo FINS social, incide sobre o faturamento mensal ou receita bruta mensal. São pagas pelas empresas. O Supremo assim intitula aquelas outras contribuições que podem ser instituídas no plano da competência residual da União, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º, ou seja, as outras contribuições, aquelas que podem ser criadas, né, por lei complementar. Essas serão chamadas de outras contribuições sociais, estarão no 3º grupinho. Lembrando, já disse a vocês, elas dependem de lei complementar, não vão seguir a regrinha lá do princípio da legalidade. E para fecharmos, vocês devem se lembrar que lá no começo dos nossos estudos aqui sobre o Sistema Tributário Nacional, eu lhes disse que há quem defendesse no passado que as espécies tributárias hoje se dividem em 6. Né? Eles defendem ali a teoria hexapartite. E essa hexapartite decorre da criação de contribuições novas que tivemos aí nos últimos anos. Por exemplo, CPMF, a própria COSIP. O Supremo Tribunal Federal diz que são outras contribuições, que não se incluem dentre as contribuições sociais, nem contribuições de intervenção no domínio econômico, nem de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Elas se enquadram ali no 4º grupinho de contribuições. E nesse 4º grupinho, nós tivemos já a CPMF, que
já foi superada, né? Não houve prorrogação da medida provisória que a instituiu ano passado. Temos a COSIP, que hoje está prevista lá no artigo 149A, e que tem uma característica diferente das outras contribuições, porque de todas é a única cobrada efetivamente pelos municípios ou pelo Distrito Federal. E tem também o debate a respeito da natureza tributária do FGTS, tá? Só que o FGTS não se inclui dentre as contribuições. O FGTS não tem natureza tributária, tá? Não se trata de um tributo. Aquele valor que é pago por quem é seletista não tem natureza tributária. Certo, turma? Então aqui a gente encerra essa análise sobre as contribuições, sobre essa última espécie tributária, encerrando toda a análise do sistema tributário nacional. E nos 2 próximos encontros que teremos aí pela frente, quero trabalhar com vocês alguns outros temas específicos da prática do direito tributário, para que vocês deem start aí na atuação profissional. Combinado? Vejo vocês na próxima aula. Até lá!